Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo da nossa semana especial de ler 7 contos em 7 dias. Ai, um brinde a esse momento, tá muito gostoso a data de hoje, porque tá chovendo, né? Capaz que vocês viram aí uma introdução. Hoje eu vou começar lendo um conto aqui do nosso livro Mais Mortais que os Homens. Vou criar toda uma ambientação para vocês, então vai servir como um podcast esse vídeo, porque não vai aparecer o tempo todo eu aqui lendo para vocês. Eu vou criar imagens, trazer imagens que combinem com a trama. Eu espero que vocês gostem. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, clicou para ouvir um audiolivro, um audioconto, bem-vindo a esse cantinho, que é o nosso cantinho. Eu sou a Úrsula e eu tenho um projeto desde o ano passado que é de ler 7 livros em 7 dias. É um desafio que eu faço com alguma frequência. Tem uma playlist aqui. A pedido de uma inscrita da Bruna, eu criei uma variação desse projeto, lendo 7 contos em 7 dias para o mês do Halloween. Esse projeto vai continuar até o final do ano. Eu vou criar mais uma semana para novembro, uma semana temática para dezembro, e então aguarde. Mas se você, para não ficar muito longo esse vídeo, usa o meu link de associado aqui para comprar esse livro maravilhoso, essa edição belíssima. Eu vou deixar passando alguns detalhes da edição, até porque esse vídeo não tem intenção de incentivar o consumo ilegal de obras, tá, literárias. É muito mais um vídeo para incentivar vocês a adquirirem a edição e ler todos os contos maravilhosos de autoras esquecidas, tá? Eu vou ler o 4º conto, se não me engano, já está marcado aqui, que é uma história de fantasma. A gente vai conhecer essa autora e já conto aqui para vocês que essa edição, ela tem um plus, que ela traz uma breve biografia da autora aqui, e depois que a gente inicia o conto, então tem algumas 10 páginas para eu ler. Vamos seguir para esse primeiro conto. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, e cada dia nós temos um tema. O tema de hoje é ler um conto com fantasma. Se você quer entrar nesse desafio de 7 contos em 7 dias, é só continuar no vídeo, porque você vai cumprir o desafio ouvindo, assistindo esse vídeo. Dá para você assistir deitadinha aí na sua poltrona, na sua cama, bem confortável, tomando uma xícara de café ou uma xícara de chá, se for de noite, ou então dá para você apenas ouvir enquanto cumpre alguma tarefa, seja do trabalho ou um afazer de casa. Não, lavar vasilha, cozinhar. Eu espero fazer companhia para vocês, e me conta aqui em que momento você assistiu / viu esse vídeo. Vamos lá. Eu já criei todo o meu ambiente aqui gostoso, vou aproveitar o cenário e para poder sentir esse clima mais Halloween, e vou ler aqui a começar a história. Uma história de fantasma. Essa história é de 1858, da Ada Trevanion. Capítulo 4 do livro Mais Mortais que os Homens, uma história de fantasma, de Ada Trevanion, 1858. Pouco se conhece sobre Ada Trevanion. As fontes genealógicas encontradas online dizem que ela nasceu em 1829 em Byford's House, em Kent, e morreu em 1882. Um obituário no Parsons Daily News, de Parsons, Kansas, diz que ela era filha de Henry Trevanion e da meia-irmã de Byron, Georgiana Augusta League, o que está de acordo com a informação dos sites de genealogia. Em 1829, Byron's House foi a residência da ex-mulher de Byron e sua filha Augusta Ada, mais conhecida hoje como Ada Lovelace, a mãe da programação informática, nota 40.
Augusta Ada King, Condessa de Lovelace, 10 de dezembro de 1815 a 27 de novembro de 1852, foi matemática e escritora inglesa, única filha de Lord and Lady Byron. Escreveu o primeiro algoritmo para ser processado pela máquina analítica de Charles Babbage, que permitia computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma série de anotações sobre a máquina, republicadas em 1953. Por esse trabalho, é considerada a primeira programadora de computadores da história. Morreu aos 36 anos, com a mesma idade que o pai, de câncer uterino, e foi sepultada ao lado dele, atendendo a seu pedido. Nota da tradutora. A London Gazette, de 8 de maio de 1866, cita a morte de Georgiana e a passagem de seu espólio para Ada. Curiosamente, para os leitores americanos, o escritório de advocacia que tratou da herança chamava-se Burris and Butts, localizado em Gray's Inn, em Londres. Se a mulher propriamente dita é um mistério, ao menos parte da sua obra chegou até nós. Ela publicou uma coletânea considerável de poesia intitulada Poemas em 1858. O Saturday News Review de 27 de novembro daquele ano chamou-a de um bom espécie de poesia realmente medíocre. Independente da opinião desse resenhista, a poesia de Ada continuou a ser publicada em grandes tiragens, em revistas como The Illustrated Magazine, The Ladies' Companion, Monthly Magazine, The New Monthly Bell Assembly, The Ladies' Cabinet of Fashion, Music and Romance e The Keepsake. Nota 41. Os poemas são publicados até hoje e estão disponíveis em um site da Amazon. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nota da tradutora. Sua ficção é ainda mais difícil de ser encontrada. Não julgueis para não serdes julgados. Nota 42. No original da nota da tradutora. Apareceu The Ladies' Companion em 1855 e Uma Discussão Amorosa, outra obra dela, nota 43, A Lover's Quarrel, no original, nota da tradutora. No The Home Circle, em 1849, ambos parecem contos convencionais, dirigidos a revistas de mulheres. Uma História de Fantasma, nota 44, A Ghost Story, no original, nota da tradutora, também é bem feminino em sua natureza, que trata sobre o relacionamento entre uma professora e uma aluna no internato inglês. Algumas comentaristas femininas viram sinais de uma relação homoerótica, mas esta é uma avaliação delas. O texto propriamente dito sugere uma amizade respeitosa em vez de paixão e uma confiança que leva o fantasma a colocar a responsabilidade futuro de sua família nas mãos da protagonista. Após essa breve biografia de Ada, vamos ao conto que promete. Relatarei a vocês, disse minha amiga Ruth Irvine, toda a história, do começo ao fim. Há alguns anos, meu pai me mandou para o Oldford House, uma escola de moças em Taunton, Somersetshire, onde uma senhora Wheeler era a diretora. O número de alunos caía antes de eu ir, de 50 para 30, embora o estabelecimento fosse em vários aspectos de qualidade superior e as mestras fossem muito boas. O grupo era formado pela senhora Wheeler e uma pensionista, com duas professoras, Madame Dubois e senhorita Winter, e nós, as 30 meninas. A senhorita Winter, professora de inglês, dormia num quartinho junto ao nosso,
Levava-nos para passear e nunca saía de perto de nós. Tinha cerca de 27 anos, cabelos castanhos e espessos e macios, e seus olhos apresentavam um aspecto que não consigo definir. Eram castanhos esverdeados, e a menor emoção pareciam se encher de luz, mesmo imóveis, como o luar sobre um lago. Às 6:30 da manhã, vinha nos chamar e, por volta das 7 horas, já estávamos no térreo. Fazíamos exercícios de escalas, repassávamos as lições da noite anterior até as 8:30, quando a senhora Wheeler e a Madame Dubois apareciam. Então rezávamos as orações e depois disso tomávamos nosso desjejum com café preto e pão com manteiga cortado em quadrados, que continuavam saborosos até o meio da semana. Depois do café, a senhora Wheeler sentava-se à cabeceira da mesa e começava os trabalhos. A senhora Wheeler era alta e rotunda, com voz estridente e modo muito autoritário. Prestava uma atenção contínua à nossa conduta e tinha a séria missão de nos manter acordadas enquanto falava. Madame Dubois era uma senhora idosa, baixa e encarquilhada, de temperamento irascível. Ostentava um turbante, colocava algodão nos ouvidos e murmurava as palavras que dizia. A 1 hora, a senhora Wheeler fechava a mesa e saía da sala, enquanto íamos para o andar de cima nos trocar para fazer a caminhada. O jantar já estava pronto quando voltávamos às 3 horas. Era uma comida simples, que logo acabava, e depois disso, a senhorita Winter assumia o lugar da senhora Wheeler na mesa longa e presidia nossos estudos até a hora do chá, às 7 horas. Eu considerava esse intervalo a parte agradável do dia, porque a senhorita Winter era inteligente e se esforçava quando via inteligência ou vontade de aprender. Eu passava menos tempo com ela, no entanto, do que a maioria das meninas, porque, sendo uma das mais velhas, a senhora Wheeler esperava que eu praticasse o piano ao menos 3 horas por dia. O estúdio era grande, sem tapetes, com vista para o jardim amplo e florido. Parte dos melhores dias da primavera e do verão eram passados nesse jardim. Eu gostava de ficar ali, mais do que das caminhadas, porque não éramos obrigadas a ficar juntas. Costumava levar um livro e, quando não fazia muito frio, ficava junto a uma fonte, à sombra de um laburno, nota 45, que pendia sobre ela. Fico pensando se a fonte e o laburno ainda estão lá. 45. O laburno é uma pequena árvore europeia com cachos de flores amarelas pendurados, sucedidas por ramos delgados com sementes venenosas. A madeira rígida por vezes é usada como substituto do ébano. Nativa da região central e do sul da Europa, os laburnos foram difundidos como plantas ornamentais. Nota da tradutora. Woodford House era famosa por suas ocupantes misteriosas. Havia a senhora Sparks, uma pensionista que sempre tomava o desjejum no quarto, e diziam que teria vindo pelo mar de um lugar muito distante, onde ela e o falecido capitão Sparks, o marido, possuíam muito ouro. Sabia-se que, se ela tivesse recebido seus direitos, valeria 10.000 libras por ano. Temo que ela não só recebesse, pois desconfio que sua renda não passava de 100 libras. Era muito bem-humorada e todas nós gostávamos dela, mas associá-la vagamente com o mar, tempestades e recifes de coral fazia com que surgissem as lendas mais selvagens sobre ela. Havia então uma menina pálida, de cabelos louros e cacheados, que nós descobrimos, ou pensamos ter descoberto, ser filha de um visconde que não gostava dela.
Era uma personagem muito curiosa, uma jovem italiana que tinha entre seus pertences uma adaga de verdade, que muitas acreditavam que carregasse sempre com ela, mas creio que todas eram ofuscadas, em geral, pela senhorita Winter, que nunca falava sobre seus relacionamentos e até o posto dos correios buscar suas cartas para não serem trazidas até a escola e, além disso, tinha um pequeno guarda-roupa de carvalho no quarto, cuja chave ela pendurava no pescoço. Que vida levava com algumas das meninas. E como era solitária também, pois não acompanhava a senhora Wheeler nem a nós, e era impossível ser amiga de Madame du Bois. Pobre senhorita Winter, nunca a perturbei com perguntas impertinentes, e talvez ela se sentisse agradecida pela minha paciência, pois minhas companheiras diziam unanimemente que ela favorecia Ruth Irvine. Eu não era popular entre elas porque estudava meio período nos feriados e 1 hora antes de dormir, quando tínhamos o tempo livre para nós. Elas tentaram me dissuadir de fazer isso, mas não conseguiram. Então me odiavam de um modo como só colegas conseguem odiar e se vingavam dizendo que meu pai era pobre e eu estava, por esse motivo, ansiosa para aproveitar o máximo do meu tempo em Woodford House. Essa provocação pretendia me infligir uma severa mortificação, pois havia um profundo respeito pela riqueza que impregnava a escola, que, claro, vinha da diretora. Desconfio que eu tenha estudado demais nesse período, pois passei a sofrer dores de cabeça excruciantes que me impediam de dormir à noite, e eu tinha, além disso, todo tipo de hábitos estranhos e tiques nervosos. Os sérios esforços da senhora Wheeler para me tornar graciosa, seu desespero com meus cotovelos, sua desesperança com meus ombros e olhar de indignação com meu modo de entrar na sala. Passei as férias de verão deste ano em Woodford House, porque meu pai estava no exterior e eu não tinha um parente gentil que se condoesse com o fato de eu não ter um lugar para ficar, e fiquei muito abatida por isso. A minha depressão aumentou, a febrícula nervosa que eu tinha, de tal forma que fui obrigada a ficar de cama por alguns dias. A senhorita Winder cuidou de mim por sua própria conta e foi como uma irmã para mim. Agora que as outras meninas não estavam ali, ela se tornou bastante comunicativa. Descobri que era órfã e tinha um irmão e 3 irmãs, todos mais novos do que ela, que sempre a procuravam toda vez que precisavam. Eu gostava de ouvi-la falar sobre eles, imaginava-os como exemplos de talento e gentileza. O irmão era funcionário de uma casa mercantil em Londres. As irmãs estavam sendo educadas numa escola para filhas de militares. A ligação que a unia a esse irmão e as irmãs parecia para mim ser mais forte do que a morte ou a vida. As férias das professoras começaram bem depois das nossas, mas nas férias de verão, tinham permissão para fazer excursões a pé e quando a senhorita Winter retornava desses passeios, vinha direto para o meu quarto, carregada de musgos e flores silvestres. Eu senti como um grande consolo diante da negligência e do desprezo das outras, o fato de ela ter se apegado a mim. Quando chegou o dia da sua partida, deu-me um livro chamado O Conto do Velho Marinheiro, nota 46, de Samuel Coleridge, que eu deveria sempre guardá-lo e nunca me esquecer dela, se nunca mais a visse. 46, ver nota da página 29. Na página 29 nós temos a nota 11, que é, no original, The Rhymes of the Ancient Mariner, do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, de 1798. É um dos poemas mais importantes do autor e marca o início da literatura romântica inglesa. Nota da tradutora. Não creio que tenha dito isso por
Pressenti a proximidade de qualquer doença, pois ela me parecia bastante feliz em seu próprio modo silencioso, mas nunca se permitia ter muita esperança em relação ao futuro. Recebi uma carta dela para dizer que havia chegado em segurança ao endereço do irmão da cidade e estava indo para Dover, onde estavam as irmãs, e me pediu para eu não me preocupar com ela. Tentei me manter contente, mas o tempo se arrastava sem ela. Toda manhã, no desjejum, ouvia pela 20ª vez a senhorita Nash, que apreciava a vantagem de passar as férias com uma pessoa como a senhora Wheeler, dizer que ela nem tinha vontade de sair de Woodford House. Ela nunca reclamava que o piano no salão dos fundos tinha várias notas quebradas, ou que a história antiga, nota 47, de Rowling, nota 48, não era o tipo mais adequado de literatura. Nota 47. The Ancient Story, a história antiga dos egípcios, cartagineses, assírios, babilônios, medos e persas, macedônios e gregos, de Charles Rowling, publicada em Paris em 12 volumes de 1730 a 1738. Nota 48. Charles Rowling, 1661-1741, historiador e educador francês. Não era uma atitude caridosa, mas eu não podia evitar. Eu odiava a senhora Nash. O fim do dia era mais agradável. Em geral, eu era convidada para o chá e o jantar pela senhora Sparks e me relegava no salão da frente com bolos, pães de gergelim e vinho de groselha. Eu deveria ter aproveitado mais esses entretenimentos, mas eu havia escrito um poema dividido em 4 cantos, em que o falecido capitão Sparks era um pirata e fora alvejado de forma atroz, e esse segredo pesava como um chumbo em minha mente, impedindo-me de me sentir à vontade com a senhora Sparks. Foi depois de uma noite passada com essa senhora e na ausência da senhora Wheeler que fora para Londres tratar da vinda de uma nova aluna que aconteceu pela primeira vez. Era uma noite silenciosa e abafada. A lua brilhava no alto. Eu estava deitada na minha cama branca e estreita, com os cabelos desalinhados sobre o travesseiro, sem conseguir dormir de jeito nenhum, mas totalmente desperta, e com os sentidos tão aguçados que conseguia ouvir o barulho da fonte e o tic-tac do relógio na sala lá embaixo. Eu tinha deixado a porta do quarto aberta por causa do calor. De repente, à meia-noite, quando a casa estava em profundo silêncio, senti um vento frio entrar pelo quarto e quase em seguida ouvi o som de passos subindo a escada. O sono parecia mais distante do que nunca, ou eu poderia estar sonhando, pois reconheci os passos da senhorita Winter e, no entanto, eu sabia que ela só deveria voltar dentro de 15 dias. O que poderia ser? Enquanto eu prestava atenção e pensava no que seria, os passos se aproximaram e de repente pararam. Olhei em volta e vi, no pé da cama, o vulto da minha amiga. Ela estava com um vestido escuro simples que normalmente usava e pude ver no dedo médio da mão esquerda o brilho de um anel, que também me era familiar. Seu rosto estava muito pálido e tinha, pensei, uma expressão estranha e melancólica. Notei também que a franja sobre a testa parecia escura e úmida, como se estivesse imersa em água. Sentei-me na cama, estendi os braços e exclamei: "Estás aqui? Quando chegasse? O que te fez voltar tão cedo?" Mas ela não respondeu e desapareceu no minuto seguinte. Fiquei estática, aterrorizada com o que vi. Senti um medo indefinível de que algo estivesse errado com minha amiga. Levantei-me e passei pelo seu quarto, que estava vazio. Subi e desci, procurando por ela, chamando baixinho o seu nome. Mas todos os quartos em que entrei estavam vazios e silenciosos. Então voltei para a cama.
confusa e decepcionada. Antes do amanhecer, me senti sonolenta e um pouco antes da hora de levantar, adormeci. Ao acordar, o sol estava entrando pela janela. Ouvi as empregadas trabalhando lá embaixo e percebi que já devia ser muito tarde. Comecei a me vestir às pressas quando alguém abriu a porta lentamente. Era a senhora Sparks. Eu não quis te perturbar, ela disse, porque te ouvi caminhando pela casa ontem à noite. Pensei, como estamos de férias, que poderias dormir até mais tarde se quisesses. Agradeço muito, respondi, mal contendo minha impaciência. Onde está a senhorita Winter, senhora Sparks? Ela me olhou surpresa com a pergunta, mas respondeu sem hesitação. Com seus amigos, sem dúvida. Ela não deve estar de volta senão na outra semana. Sabes disso? Estás brincando. Eu disse num tom um pouco ofendido. Eu sei que ela voltou. Eu a vi ontem à noite. Vistes a senhorita Winter ontem à noite? Sim, respondi. Ela veio até meu quarto. Impossível! A senhora Sparks começou a rir e continuou. A menos que ela tenha o poder de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estava sonhando, Ruth. Eu não podia estar sonhando, repliquei, pois eu estava bem acordada. Tenho certeza de que vi a senhorita Winter. Ela ficou parada ao pé da cama e olhou para mim, mas não me disse quando chegou, nem por que voltou tão cedo. A senhora Sparks continuou rindo. Eu não falei mais sobre o assunto, pois percebi que havia algum mistério e ela estava tentando me enganar. O dia passou, eu não queria dormir. Embora me sentisse muito cansada ao anoitecer, continuei pensando na senhorita Winter e imaginando se ela iria aparecer novamente. Algumas horas depois de ter me deitado, fiquei terrivelmente nervosa. O menor barulho fazia meu coração saltar. Então ocorreu-me um pensamento de que eu deveria me levantar e descer as escadas. Eu me vesti e saí do quarto devagarzinho. A casa estava tão silenciosa e tudo parecia tão escuro que senti medo e comecei a tremer mais do que antes. Havia um corredor que percorria a extensão da sala de aula e uma porta de vidro no final, que se abria para o jardim. Fiquei parada nessa porta por vários minutos, olhando como num sonho, a luz prateada da lua sobre as árvores escuras e as flores adormecidas. Enquanto olhava, comecei a me sentir bem e tranquila. Virei-me para voltar para o quarto quando ouvi, como pensei, alguém tentando abrir a porta atrás de mim. O barulho logo cessou, embora eu acreditasse que a porta estivesse aberta, porque um vento varreu o corredor, fazendo-me estremecer. Parei e olhei rapidamente para trás. A porta estava cerrada e a tranca fechada, mas, sob o luar, onde eu parei, estava a figura longilínea da senhorita Winter. Ela estava branca, imóvel e muda, como na noite anterior. Parecia que algo terrível a fez emudecer. Eu queria falar com ela, mas havia algo em sua expressão que me assombrava, e além disso, a febre de ansiedade que eu sentia começou a secar meus lábios, impedindo-me de falar. Porém, andei rapidamente em direção a ela e me inclinei para beijá-la. Para minha surpresa e terror, seu vulto sumiu. Emiti um grito que deve ter alarmado a senhora Sparks, pois ela desceu correndo de camisola pálida e assustada. Contei-lhe o que tinha acontecido, exatamente como descrevi agora. Ela me ouviu com uma expressão de ansiedade, então falou gentilmente: Ruth, não estás bem agora à noite, estás com febre e ansiosa. Volta para a cama e amanhã de manhã terás se esquecido de tudo. Voltei para a cama, mas na manhã seguinte eu não tinha me esquecido do que vira na noite anterior. Ao contrário, eu tinha mais certeza do que nunca. A senhora Sparks acreditava que eu tinha visto a senhorita Winter em sonhos na primeira noite e que, na segunda, estando bem desperta, não conseguira me livrar da ideia da noite anterior. No entanto, depois de pedir insistentemente, prometeu-me que passaria a noite seguinte no quarto de dormir das meninas. Durante o dia, foi muito gentil e atenciosa comigo. Ela não teria sido mais gentil se eu não parecesse realmente perturbada. Escondeu de mim todos os livros mais emocionantes e me perguntava de hora em hora se minha cabeça doía.
À noite, após o jantar, mostrou-me algumas gravuras que haviam pertencido ao seu marido. Eu gostava muito de gravuras. Ficamos vendo as imagens até tarde e então fomos deitar. Cansada como eu estava, eu não conseguia dormir. A senhora Sparks disse que também ficaria acordada, mas logo se calou e eu sabia pela sua respiração que havia adormecido profundamente. Ela não dormiu por muito tempo. À meia-noite, o quarto, que estava bastante quente, de repente foi atravessado por uma corrente de ar frio e novamente ouvi os passos conhecidos da senhorita Winter subindo as escadas. Segurei o braço da senhora Sparks e balancei-o de leve. Ela estava dormindo pesado e começou a acordar devagar, mas sentou-se na cama e ouviu os passos se aproximando. Nunca me esquecerei de sua expressão nesse momento. Ela parecia transtornada de terror, mesmo tentando ocultá-lo, e sem saber o que devia fazer, finalmente segurou minha mão e apertou-a tanto que doeu. Os passos chegaram perto e pararam, como aconteceu antes. A senhora Sparks olhou para o pé da cama ao mesmo tempo que eu. O vulto da minha amiga estava lá. Nem sei se vão acreditar em mim. Juro pela minha honra o que aconteceu em seguida. Havia um candeeiro aceso no quarto, pois a senhora Sparks nunca dormia no escuro. A luz iluminava o rosto pálido e impassível da senhorita Winter, mais claramente do que eu o vi nas noites anteriores. As feições pareciam de um cadáver. Ela me encarava de modo fixo, com os olhos brilhando, graves e extremamente familiares. Posso vê-los agora. Eu os verei até o dia em que eu morrer. Oh, como pareciam tristes e ansiosos. Por um minuto, ou quase isso, ela nos contemplou em silêncio. Então disse num tom baixo e urgente, atravessando-me com o olhar: Ruth, o guarda-roupa de carvalho num quarto que eu ocupava contém papéis importantes, papéis que serão procurados. Lembre-se disso. Prometo que sim. Minha voz estava firme, embora eu suasse frio. A expressão inquieta e nostálgica em seus olhos mudou quando eu respondi para uma expressão pacífica e feliz. Então ela sorriu e sua imagem desapareceu. Assim que o vulto da senhorita Winter sumiu, a senhora Sparks, que estava muda apenas por estar paralisada de terror, começou a gritar bem alto. E ainda fez mais. Pulou da cama e correu até a porta de entrada no térreo. Quando as criadas apareceram para acudi-la, disse-lhes que havia alguém na casa, e todas as mulheres, uma cozinheira e duas arrumadeiras, armaram-se com atiçadores e pás e examinaram todos os quartos, do sótão ao porão. Não encontraram ninguém, nem nas chaminés, nem debaixo das camas, nem em nenhuma despensa ou armário. E quando as criadas voltaram para a cama, ouvi-as dizendo como era cansativo e desgastante aguentar mulheres que tinham excesso de imaginação. A senhora Sparks queria ir embora no dia seguinte, mas ao pensar no ridículo a que se exporia se a história vazasse, ela se armou de coragem e ficou onde estava. Na manhã seguinte, a senhora Wheeler retornou. Ela e a senhora Sparks conversaram bastante tempo no escritório. Eu não podia deixar de imaginar o que elas falaram e fiquei tão ansiosa que não consegui fazer mais nada. Por fim, a porta se abriu e a senhora Sparks saiu. Eu a ouvi dizer claramente: "Esta é a coisa mais chocante que eu já ouvi." Ela era uma jovem muito esforçada e sentirás muito falta dela. Ao ouvir a porta se abrir, corri a escada abaixo e estava a poucos passos do escritório quando a senhora Sparks saiu. A senhora Wheeler estava sentada à mesa com o jornal aberto à sua frente. Estava com uma expressão circunspecta e chocada. Depois de perguntar sobre minha saúde, ela disse: "É com pesar que informo que a senhorita Winter não voltará. Uma professora muito capaz e acredito que eras muito ligada a ela." Ela ia continuar a falar, mas eu a interrompi e exclamei: "A senhorita Winter morreu!" E desmaiei. Já era meio-dia quando despertei e vi a senhora Sparks curvada sobre mim enquanto eu estava na cama, tentando me acordar.
Pedi-lhe que me contasse tudo, e ela assim o fez. Minha querida amiga de fato morrera. A história de seu falecimento, como todas as histórias tristes que me contaram da vida real, era muito, muito curta. Ela saiu da casa onde as irmãs estavam hospedadas tarde da noite, e esta fora a última vez em que foi vista. Encontraram-na morta junto às pedras, no fundo de um penhasco. Era tudo o que sabiam dizer. Não havia ninguém com ela quando a encontraram e nenhuma prova para saber como ela havia chegado ali. Não consigo me lembrar do que aconteceu por alguns dias depois disso, porque adoeci seriamente e fiquei de cama. E durante as longas noites eu ficava deitada, acordada, pensando em minha pobre amiga e imaginando se ela surgiria novamente para mim. Mas ela não apareceu mais. O tempo passou e chegou o último dia de férias. Eu estava sozinha, sentada no escritório. A senhora Wheeler e a senhora Sparks tinham saído quando a criada entrou acompanhando um cavaleiro desconhecido, que quando eu lhe disse que a senhora Wheeler não estava, imediatamente perguntou pela senhorita Irvine. Ao ouvir que era eu a pessoa que ele estava procurando, pediu-me 5 minutos para conversar comigo. Levei-o até a sala dos fundos e esperei um tanto surpresa e nervosa para ouvir o que ele tinha a dizer. Era um rapaz de 21 ou 22 anos e tinha um modo muito circunspecto, e embora eu tivesse certeza de que ele fosse um estranho, havia algo em seu rosto que me parecia familiar. Ele começou dizendo: eras bastante apegada a uma professora que trabalhou aqui, a senhorita Winter. Em nome dela e por ela, agradeço o amor e a gentileza que demonstrastes. Conhecia a senhorita Winter? Perguntei o mais calmamente possível. Sou o irmão dela, ele respondeu. Ficamos em silêncio porque comecei a chorar por ter mencionado o nome da minha querida e falecida amiga, e acredito que ele também estivesse chorando por dentro. Por fim, ele se recompôs emocionalmente e se esforçou para voltar a aparentar tranquilidade. Estou há uma semana procurando alguns papéis que minha pobre irmã deve ter deixado aqui e ainda não consegui encontrá-los, ele disse. Se puderes me dar qualquer pista de onde possam estar, farias uma grande gentileza às minhas irmãs e a mim. Sua voz estava tranquila, mas havia uma expressão em seus olhos que demonstrava uma grande ansiedade. Eu me apressei em dizer: acredito que encontrarás os papéis que procuras num pequeno guarda-roupa de carvalho que pertencia à querida senhorita Winter. Por favor, vou lhe mostrar onde está. Seu rosto se iluminou ao se levantar para me acompanhar. Seus lábios se entreabriram num mudo agradecimento. Subimos as escadas até o quarto que fora de sua irmã, onde apontei para o móvel a que ela se referiu naquela noite terrível. E depois de forçar a fechadura, a tranca cedeu à sua mão, e ali, escondidos sobre um fundo falso, numa das gavetas, estavam os papéis que ele procurava, com todas as outras coisas que a senhorita Winter mais prezava: as cartas trocadas por seu pai e sua mãe antes de eles se casarem, o anel de casamento da mãe, um retrato do irmão, os primeiros cadernos das irmãs quando aprenderam a escrever e pequenas lembranças que eu lhe dera em diversas ocasiões. Quando o rapaz havia pegado todas as cartas e papéis do compartimento secreto, virou-se para mim e disse: quanto imaginas que estes papéis valem para mim, senhorita Irvine? De fato, eu não sei, respondi, mas agradeço a Deus que tenhas vindo até aqui para buscá-los, pois estou feliz que os tenha encontrado. Eu te agradeço, ele disse, eu te agradeço de todo o meu coração. Descemos e fomos novamente até o salão, e então ele me contou como um parente muito rico, porém sovina, havia tomado emprestado uma grande quantia de seu falecido pai, e que agora ele se recusava a devolver, e ainda por cima perverso, negava haver contraído qualquer empréstimo, que cobraram a dívida judicialmente, e que, se os papéis que acabara de encontrar não fossem apresentados, eles e as irmãs ficariam totalmente sem dinheiro, mas deste modo poderiam recuperar a soma a que tinham direito, com juros de 5 anos. Depois implorou-me que eu aceitasse o medalhão
com um cacho de cabelo da minha querida senhorita Winter, onde estava gravado seu nome de batismo e a data de seu falecimento, e pediu-me que eu lembrasse, se alguma vez eu me visse sozinha, sem amigos ou desesperada, e ele pedia a Deus que isso nunca me acontecesse, que ele se considerava como um irmão para mim. Fiquei muito emocionada e escondi o rosto na mesa. Quando levantei a cabeça de novo, ele havia partido. Uma nova surpresa me aguardava. No dia seguinte, encontrei a senhora Wheeler subindo as escadas. Disse que estava indo me chamar para conversar com ela no salão e falou comigo de modo tão gracioso que obedeci a ela sem nenhum temor. Meu querido pai estava ali. Ficou tão chocado com minha aparência doentia que decidiu me levar para o litoral imediatamente. Pedi a ele que me levasse para Dover, já sabem por quê. Procurei o túmulo da minha amiga e enfeitei o máximo que pude com ramos e flores. Não havia uma lápide na época, mas hoje existe uma. A história que contei pode parecer incomum, mas é, mesmo assim, totalmente verdadeira. Grande parte das pessoas que estiveram em Taunton por mais ou menos tempo, sem dúvida ouviu a história contada pela senhora Sparks ou uma de suas amigas. Fim. Lindo e triste conto, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa narração, que tenha trazido algum aconchego. Será que você passou algum susto nessa narração? Me conta aqui se foi agradável. Até amanhã, volte amanhã, porque a gente vai ter um conto temático amanhã, às 19 horas também. Um beijo, até amanhã. Tchau!